Olá, querido povo de Deus, então vamos para a nossa terceira aula. Que curso maravilhoso, eu tenho certeza que está ajudando muito cada um de vocês, que nós possamos juntos estudar, né? E agora nós temos uma sequência de estudos aí, graças a Deus, estamos aí com uma sequência maravilhosa e tenho certeza que você vai passar a ser muito mais católico do que antes, assim como eu digo para as pessoas, quanto mais eu estudo, mais católico me torno, né? Louvado seja Deus. Nós vamos correspondendo aí esse amor tão profundo de Deus que vamos conhecendo. Quanto mais conhecemos, mais correspondemos, mais amamos a nosso Senhor, né? Então nós vamos aqui dar sequência ao nosso estudo. Estamos na página de número 27 desse livro aqui. Você que está chegando agora, assista desde a primeira aula o curso Os Dogmas da Fé. Esse livro que é do professor Felipe Aquino, você que ainda não adquiriu, é muito importante você comprar para também seguir aí o nosso estudo. Nós paramos aqui na página de número 27, no parágrafo que começa da seguinte maneira: essas palavras de Bento XVI mostram o perigo de uma teologia desviada do ensinamento do magistério da Igreja, a quem Cristo confiou o ensino da Igreja. Veja só, a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II nos lembra que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, meus irmãos, nós deixamos claro aí nas nossas primeiras aulas que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi dado ao magistério vivo da Igreja, né, para que não aconteça as confusões teológicas que acontecem, por exemplo, como já bem mencionei, no meio protestante. Mas isso, nós precisamos mencionar aqui também que existem inimigos infiltrados dentro da Igreja Católica. Nós sabemos que São Pio X chegou a dizer que os maiores inimigos da Igreja estão infiltrados dentro dela. E daí a gente menciona aí, por exemplo, a teologia da libertação, né? Esses teólogos que querem colocar o modernismo, né, dentro da teologia, querem modernizar a teologia, desprezando aí tudo que a tradição da Igreja sempre vivenciou, sempre ensinou. Então eles tentam aí trazer uma teologia inventada pela sua carne, né? Inventada pelas suas distorções. Por isso, logo em seguida, nesse livro vai mencionar ensinamentos aqui do Papa Bento XVI, onde ele diz assim o livro, ó: o Papa Bento XVI deixa claro que as heresias ainda existem hoje. Ele afirma: portanto, também hoje é atual a advertência da segunda epístola de São Pedro acerca do cuidado com os falsos profetas e falsos mestres que introduzirão heresias perniciosas. O erro não é complemento da verdade. Não se esqueça que para a Igreja e a fé é um bem comum, uma riqueza de todos, a começar dos mais pobres. Veja, não se esqueça que para a Igreja a fé é um bem comum, uma riqueza de todos, a começar dos mais pobres, os mais indefesos perante os desvios. Portanto, defender a ortodoxia é para a Igreja obra social em favor de todos os fiéis. Então, meus irmãos, esse trabalho que nós temos de defender a Igreja, né, de mostrar a verdade, de denunciar as seitas, ele é muito mal compreendido por muitas dessas pessoas que têm esta mentalidade modernista, que nós precisamos, vamos respeitar as outras religiões, e o respeitar deles aqui é querendo dizer que nós precisamos aceitar que cada religião tem a sua verdade, que toda religião salva. Ora, nós devemos respeitar as pessoas, mas não devemos concordar com tudo que elas dizem. É por isso que há uma frase muito interessante que diz assim: a Igreja deve estar de portas abertas para acolher a todos e não a tudo. Prestem atenção. A Igreja está de portas abertas para acolher a todos, mas não a tudo. Porque muitas pessoas que entram na Igreja
tentam corrompê-la em seu interior. Um exemplo é a teologia da libertação, né? Que aí a doutrina de Karl Marx, né? Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. E denunciar as seitas, denunciar as heresias, é um ato de caridade. Conduzir as pessoas à verdade é um ato de caridade. Então nós não podemos nos calar. Quando aqui no livro menciona esse ensinamento de Bento XVI, que ele diz: defender a ortodoxia é para a igreja obra social em favor de todos os fiéis. Então nós precisamos ser sinceros, né? Porque hoje ocorre a mentalidade de que Deus é amor, Deus ama a todos, então cada um tem a sua verdade, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, não importa, o que importa é o amor, né? Aí vem Santo Agostinho e diz: a verdade tem que ser dita com amor, mas o amor não pode anular a verdade. Então ver alguém caminhando para cair em um abismo, nós precisamos alertar, nós precisamos falar a verdade para essa pessoa. E isso não significa falta de respeito. Falar a verdade não é desrespeitar as pessoas, desde que a verdade esteja fundamentada, né, aí no que a igreja ensina, no que o magistério, a tradição e a Sagrada Escritura ensina, né, e isso tem que ser feito, lógico, com cautela, com prudência, mas nunca deixar se contaminar por esta mentalidade do falso ecumenismo, né? Então Bento XVI ele nos alerta disso, ele nos ensina isso é muito rico. Ele continua dizendo, veja só, nesta perspectiva, quando se está diante do erro, é preciso não esquecer que não só se devem respeitar os direitos dos teólogos, do teólogo individual, mas se deve proteger os direitos da comunidade. Veja, independente de quem estiver falando alguma coisa, você respeita a pessoa, mas você também precisa ter consciência que precisa defender os direitos da comunidade, defender as pessoas das mentiras. Então você respeita os protestantes, né? O livre-arbítrio deles. Você respeita, mas você deixa claro que estão errados. E isso não se trata de desrespeitar o outro. Eu dizer que a doutrina do outro está errada, não quer dizer que eu esteja desrespeitando ele. Por exemplo, hoje em dia, o movimento LGBTQIA+, né? Eles tudo dizem que nós estamos desrespeitando eles. Ou seja, você abrir a boca e dizer que é pecado o ato homossexual, eles vão lá e dizem que você está sendo homofóbico. Veja só, eles tentam tudo dizer que é desrespeito, que você não pode falar isso. Ora, respeitar você não quer dizer que eu deva concordar com tudo que você diz, com tudo que você acha que está certo. Entendeu? Então nós precisamos sempre falar a verdade, independente disso, trazer ou não perseguições para nós. Então veja, pelo mesmo motivo, a excomunhão em que ainda hoje incorre o herege é considerada uma punição medicinal. Então veja só aqui este grande ensinamento de Bento XVI, que a excomunhão ela tem o objetivo de ser um remédio para que a pessoa que foi excomungada se arrependa, volte para a verdade, né? Saia do erro e venha para a verdade. Então, Bento XVI diz, a excomunhão em que ainda hoje incorre o herege é considerada punição medicinal, isto é, uma pena que não visa tanto castigá-lo, como corrigi-lo, curá-lo. Veja, mais do que castigar, a igreja deseja corrigir, curar aquela pessoa daquela heresia, daquele ensino errado. Então a igreja, meus irmãos, ela tem esse poder. Ela nos prega a verdade, e aqueles que vão contra a verdade, eles são exortados. Depois de exortados, se eles continuam no erro, aí ocorre uma excomunhão, né? Ocorre aí, meus irmãos, uma punição medicinal da igreja, para que aquela pessoa possa se arrepender e voltar para a verdade, né? Vir para a verdade. Então a igreja tem esse objetivo. Aqui está a autoridade da igreja, que está relatada em Mateus 16, do 13 ao 19, né? Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então essa é a autoridade da igreja. Existe a chave do reino dos céus na mão do Papa. O catecismo da igreja ensina que
Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10,16 diz isso, né? Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Então está no Catecismo 87, número, né? Então aqui, gente, deixa muito claro que aqueles que ouvem o magistério da igreja, ouvem a nosso Senhor. Então quando a igreja ela se pronuncia, né, em ex-cátedra, quando a igreja traz esses documentos, esses ensinamentos, ali há uma ação de Deus. Então por isso que a gente não deve ficar questionando, duvidando, sendo rebeldes ao ensinamento da igreja. Por quê? Existe a assistência do Espírito Santo, né? Então não pode existir essa de ficar procurando se está escrito ao pé da letra na Bíblia e etc. Gente, se a igreja fala, devemos obedecer, porque a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Foi esta igreja que definiu a lista dos livros canônicos. Foi esta igreja que disse que a sua Bíblia que você carrega, né, é palavra de Deus. Mas muitas pessoas preferem pegar a Bíblia, ler ela desligado da igreja, e aí acabam que gerando diversas interpretações errôneas, né? É por isso que aquele pastor conhecido, Caio Fábio, que inclusive é odiado por muitos dos protestantes, ele diz que a Bíblia é mãe de todas as heresias. Veja, isso acontece na mão dos protestantes. Eles fazem que a Bíblia seja a mãe de todas as heresias, porque eles pegam a Bíblia e vão lendo do jeito que quer, e vão interpretando do jeito que quer, e está aí a grande confusão que há no meio protestante. Ao ponto de Caio Fábio dizer que a Bíblia é mãe de todas as heresias. Ora, isso acontece na mão dos protestantes, porque na mão do católico, nós não temos, diz no catecismo, nós não somos a religião de um livro, nós somos a religião da palavra de Deus, é diferente, né? Um livro qualquer todos pegam e podem lançar uma interpretação. Agora, isso é errado. Pegando a palavra de Deus e interpretando do jeito que quer, isso está errado, porque quem tem autoridade para interpretar a Sagrada Escritura e nos ensinar de maneira correta é a Igreja Católica. E a Igreja tem ensinamentos que não vão estar ao pé da letra na Bíblia, mas a Bíblia vai dizer que a Igreja pode fazer isso. 1 Timóteo 3,15, a Igreja é a coluna sustentáculo da verdade, Mateus 16, do 13 ao 19, tudo que ligar será ligado, tudo que desligar será desligado. Então, quando um protestante vier, por exemplo, cadê a Assunção de Maria na Bíblia, não sei o que, eu quero ao pé da letra ali, você vai e diz, cara, mas a Bíblia diz que a igreja tem autoridade para fazer esse tipo de definição, para nos esclarecer este tipo de definição, para nos ensinar estas verdades. Então a gente teve isso nas nossas primeiras aulas de forma muito bem explicada, né? Então, gente, quando acontecer essas discussões protestantes, você pega e diz para ele, olha, eu não acredito nas suas interpretações, eu acredito na interpretação da igreja. E a igreja tem a autoridade de me ensinar os dogmas, de ensinar tudo isso que vocês têm dificuldade de entender, porque vocês não entendem a própria Bíblia Sagrada. Se entendessem, tinha uma única igreja, tinha um único povo. Dando continuidade, os dogmas da fé católica foram formulados nos primeiros séculos do cristianismo, a começar com o credo, símbolo dos apóstolos, que contém as verdades fundamentais da nossa fé. Com o passar do tempo, e inclusive por causa das primeiras heresias trinitárias e cristológicas, a reflexão dos grandes padres da igreja gerou a formulação dos dogmas, como veremos adiante. Gigantes da fé como Santo Irineu de Lyon, 202 d.C., São Clemente de Alexandria, 215 d.C., São Cipriano de Cartago, 258, né? São Atanásio de Alexandria, 273, São Basílio Magno, 369, ele cita aqui vários, né? Esses grandes doutores da igreja, teólogos, pessoas de um grande conhecimento que deixaram aí grandes contribuições para nós, né? E muitos outros santos doutores tiveram que combater muitas heresias. Priscilianismo, montanismo, marianismo, macedonismo, gnosticismo, maniqueísmo, nestorianismo, apolinarismo, monofisismo, monoteletismo, iconoclasmo e etc. Veja, sempre a igreja teve essas batalhas contra os hereges, contra as heresias. Sempre a igreja teve essa luta, né? Atualmente continua do mesmo jeito aí contra as heresias do protestantismo, do modernismo e tantas batalhas que a igreja sofre
de forma interior e de forma exterior. Então é uma luta muito grande, né? E isso está em toda a história da igreja. Não adianta se desesperar. Então, católicos, não se desesperem quando vocês verem, presenciarem esses conflitos. Isso sempre existiu. Sempre teve essas batalhas, né, argumentativas. O que devemos fazer diante disso? Escutar a igreja, né? Esteja em comunhão com a igreja. No combate aos hereges gnósticos do seu tempo, Santo Irineu, 202, né, ali, olha só, no segundo século, nos mostra bem a luta contra as heresias. Olha só aqui, meus irmãos, como Santo Irineu, ele falou sobre as heresias. Veja só, ora, todos esses hereges são de muito posteriores aos bispos, aos quais os apóstolos entregaram às igrejas particulares, necessariamente, pois, tais hereges, cegos para a verdade, veja, ele chama os hereges de cegos para a verdade. Quantas pessoas que você chega para falar sobre o que você acredita, né, para falar sobre a igreja, e essas pessoas não te dão ouvidos. Eles ultrapassam aí os limites do que nós podemos imaginar, né, de ignorância. Então eles já bloqueiam, eles já passam por cima da sua voz, eles falam de 30 assuntos ao mesmo tempo para poder você não ter vez de argumentar, né, cada um deles. Então é esta cegueira. Então, por exemplo, o protestantismo, ele deixa muitas pessoas cegas em seus orgulhos, né? E elas são fechadas, fanáticas. Você vai argumentar e ela já te olha como servo do demônio, como uma pessoa enganada e etc e tal. Então são cegas. E esses cegos é muito complicado de evangelizá-los porque eles não querem ouvir. Então eu costumo dizer que é realmente a 90% das situações de debater com protestantes da atualidade é perca de tempo, porque eles não querem lhe ouvir, eles não querem aprender com você nada, eles já acham que você serve ao demônio e não a Deus, que você está todo errado, que você está contaminado pelas heresias do romanismo, como eles dizem, e eles simplesmente são pessoas inacessíveis. Então Santo Irineu já naquela época falava: tais hereges, cegos para a verdade, mudam sempre de direção e disseminam as doutrinas de modo discordante e incoerente. Olha só, eles mudam muito de direção. O que é que acontece no protestantismo desde sua origem? Vem Lutero, aí alguém que vai escutando Lutero, muda lá de opinião, vai em Calvino, aí vem Zwingli, vem Henrique VIII e por aí vai. Veja, eles vão mudando de direção, né? E na medida que eles vão mudando de direção, eles vão fabricando mais distorções teológicas. E eles vão fabricando mais e mais seitas. E a situação vai piorando, vai se agravando. Ou seja, mudam sempre de direção e disseminam as doutrinas de modo discordante e incoerente. Um discorda um do outro. Veja que Santo Irineu explicou isso lá atrás, gente. A gente olha para o protestantismo e vê isso claramente na nossa atualidade, né? Imagina só você olhar para o protestantismo e dizer: onde é que está o agir do Espírito Santo aqui, meu Deus? Porque naquela lei diz uma coisa, nesta outra diz outra, nesta outra diz outra. Que Espírito Santo é esse que em cada esquina revela uma coisa diferente? Fica complicado, né? Então o protestantismo não vem de Deus. Ao contrário, diz Santo Irineu, o caminho dos que pertencem à igreja cerca o universo inteiro. É uma única verdade, olha só. Cerca o universo inteiro e, possuindo a firme tradição dos apóstolos, faz-nos ver que todos possuímos a mesma fé. Faz-nos ver que todos possuímos a mesma fé. O que está lá em Efésios 4:5, né? Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então nós possuímos a mesma fé. Ela cerca o universo, toda a terra. Por isso que é católico, universal, né? Isso não acontece no protestantismo. Ele continua mais na frente, né? Foi inicialmente na Judéia que os apóstolos estabeleceram a fé em Jesus Cristo e fundaram igrejas, partindo em seguida para o mundo inteiro a fim de anunciarem a mesma doutrina e a mesma fé. Espera aí. Quando aqui diz que fundaram igrejas, iniciaram esse trabalho
paroquial nas localidades. Não é de acordo com a mentalidade do protestantismo, que saíram fundando igrejas aí, cada uma pregando uma coisa diferente. Não, porque Santo Irineu ele diz aqui, ó, partindo em seguida para o mundo inteiro, a fim de anunciarem a mesma doutrina e a mesma fé. Não era que igrejas diferentes, cada um ensinava uma coisa diferente. Não. Em todas as cidades iam fundando igrejas, das quais, desde esse momento, as outras receberam o enxerto da fé e semente da doutrina, e ainda receberam cada dia para serem igrejas. É por isso mesmo que sejam consideradas como apostólicas, vieram dos apóstolos. As seitas protestantes não vieram dos apóstolos, gente. Na medida em que forem rebentos das igrejas apostólicas. Vejam só. Então, há uma história. Aí tem gente que diz assim, não, a igreja católica não é a igreja primitiva. Aí eu pergunto para os protestantes, e qual é a igreja primitiva então? Porque a igreja primitiva ela não poderia ter acabado em época alguma, porque as portas do inferno não queriam prevalecer. Então, aí eu peguei um protestante uma vez na palavra, eu peguei e disse assim, pois pronto, aonde estava a igreja primitiva no primeiro século? Ele soube dizer. No segundo século, aí ele disse. No terceiro século, aí ele falou de novo. Aí no quarto século, aí ele já se enganchou. Aí eu disse no quinto século, aí ele já não sabia mais. Ou seja, é porque você não quer assumir que esta igreja primitiva é a igreja católica apostólica romana. Igreja católica porque é no mundo todo, a única igreja. Apostólica porque vem dos apóstolos. E romana porque a sua sede passou a ser em Roma. Então, eles não sabem explicar isso. Eles se engancham nisso. Aí continua. É necessário que tudo se caracterize segundo a sua origem. Veja, tudo se caracteriza segundo a sua origem. A origem da igreja foi em Jesus Cristo. Então não tem como ela se perder. Santo Irineu vai dizer, assim essas igrejas, por numerosas e grandes que pareçam, não são outra coisa que não a igreja primitiva, igreja apostólica da qual procedem. São todas primitivas, são todas apostólicas e todas uma só. Já nós não podemos falar isso do protestantismo, porque não são primitivas, não são apostólicas e não são uma só. Então Santo Irineu diz que a igreja verdadeira é aquela que é ainda a igreja primitiva, que são igrejas apostólicas, a sua paróquia onde você mora é uma igreja apostólica e é uma só em todo mundo. Então você está aqui na sua cidade, você viaja lá, sei lá, eu estou aqui no Ceará, viajo para São Paulo. Lá onde eu chegar tem uma paróquia. Então eu vou para a missa naquela paróquia. Lá é o mesmo ensinamento. Já isso não existe no protestantismo. O protestante que é a Assembleia de Deus, ele vai lá para tal lugar, chega lá, pode até ter o mesmo nome, Assembleia de Deus, mas muitas vezes o pastor prega coisas totalmente diferentes, nem conhece o pastor da igreja dele lá local, né, igreja entre aspas, e daí vive uma coisa fora a parte. Tem o mesmo nome muitas vezes, mas tem nada a ver com a mesma organização, a mesma instituição, então não é uma única igreja. Continua. Desde o momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, enviou os apóstolos para pregarem, não se podem acolher outros pregadores senão os que Cristo instituiu. Então foi nosso Senhor que instituiu a Santa Igreja e os pregadores oficiais da igreja. Continuando. Nestas condições, é claro que toda doutrina, em acordo com a dessas igrejas apostólicas, matrizes e fontes originárias da fé, deve ser considerada autêntica, pois contém o que tais igrejas receberam dos apóstolos, os apóstolos de Cristo e Cristo de Deus. Isso foi escrito no livro Contra Heresias, né, Adversos a Hereses, né? Santo Irineu aí esclarecendo muito bem isso, e nós podemos aplicar isso de forma muito clara na realidade do protestantismo. Então, nesta aula, meus irmãos, tivemos aí um ótimo esclarecimento sobre a questão dessas seitas que nascem, né, diariamente, desses teólogos particulares que tentam aí inovar, que tentam acrescentar, que tentam aí desvirtuar o povo de Deus da verdade. Então escute a Igreja Católica Apostólica Romana, vá à Sagrada Escritura juntamente com o Catecismo da Igreja, para você não ser enganado
por essas mentiras dos protestantes e de tantas seitas que nasceram. Viu só aí a explicação desses ensinamentos de Santo Irineu, né? Como eu fiz aí uma comparação com as seitas da atualidade. É isso aí, meus irmãos, mais uma aula aqui, terceira aula do nosso curso, graças a Deus. Novidade, já aqui passamos aí do primeiro tema deste livro e tem prova para vocês, provinha para vocês, né? Na descrição desse vídeo vai ter questões, você vai pegar uma folha, certo? Vai anotar essas questões e você vai tentar responder de uma por uma para saber se você está aprendendo de fato, né? Lógico, isso é opcional, se você não quiser fazer a provinha, tudo bem. Mas vai aqui na descrição do vídeo, certo? Lê lá, ó, faz as anotações das perguntas e você vai tentar responder sem olhar para o livro e nem para o vídeo. Os vídeos aqui, certo? Então assiste a primeira aula, a segunda e esta a terceira e tenta responder essas perguntas. Depois você pode ir ao livro ou aos vídeos para saber se você respondeu corretamente. São poucas questões, tenho certeza que vai ser de muito proveito aí para a sua espiritualidade. Não esquece de compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos católicos, todos, né? Faz o teu estudo, faz suas anotações e utiliza esse conteúdo aí, vai formar o povo, vai pregar a palavra, chama teus amigos para estudar na sua casa. Vamos formar mais católicos, todos nós unidos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Compartilha esse vídeo e se liga agora no recado final aí, você que ainda não conhece o nosso material de evangelização. Então, veja só agora, e se você puder, adquira este material que vai passar agora aí no seu vídeo. Deus abençoe, até a próxima. Olá, meus queridos seguidores aí, né, no YouTube, no Instagram, galera que segue aí o meu trabalho de evangelização. Eu vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, né? Que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1, olha só. Olha só o conteúdo, você pode pausar a tela aí, né? Pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui, o volume 1, certo? Ó, pronto, agora focou. Certo? Você pode parar e dar uma olhadinha, tá bom? Ó, esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2. Vou pegar aqui o 2, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do volume 2. Olha só. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente tá com um combo, gente, de R$30. Esses dois e-books. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet, não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular, se você preferir, certo? Então nós temos aqui, ó. Esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi, que é 50 perguntas que me fizeram, eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. Já tem um curso de apologética, defendendo a fé. E tem outro curso que a gente iniciou já está na segunda fase. Então você vai levar os 3 e-books e mais esses 2 cursos em vídeo, para você que quer estudar a fé católica, tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular, certo? E fala para mim: Daniel, eu quero comprar o combo. Faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. R$30 tudo, os 3 e-books e os 2 cursos, tá bom? Obrigado a todos, compartilha. Eu peço a vocês, uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar, tá bom? Que aí você ajuda a divulgar mais, entendeu? E aí você ajuda a minha missão, tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece. É até uma caridade, porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E muita gente está sendo enganada aí pelas seitas porque não faz esse estudo, tá bom? Estudos como esses, né?
porque tem muitos aí, graças a Deus. Então entre em contato, R$ 30 apenas, você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado, um abraço, até já.